Carter, eu selecionei aqui 3 fundos que contribuíram positivamente nesse ano de 2021. E aí eu queria já a sua opinião para o ano 2022, se eles continuam, né? Então, vamos ao primeiro deles. A gente teve o fundo SAD11, né? Famoso do Santander, subiu no ano, né? Quase 19,1%. Então, se puder falar rapidamente sobre ele e se ele continua com a tese para 2022, né? Sim, exatamente. A gente entra nesse ponto. Basicamente, esse fundo Santander, ele é um fundo que estava esquecido no mercado. Por quê? Porque ele é um fundo atrelado à taxa de juros, né? A carteira dele é quase 100% ali, a gente vai falar, é CDI, quase 100%. É um fundo bem tranquilo, um fundo high yield, tá? É um fundo bem tranquilo. Ele entrou na carteira em março, né? Você está falando do ano. Na carteira ele gerou um total return de quase 25%, 24,65%. E é um fundo que estava muito descontado a valor patrimonial e, obviamente, a gente caçou e achou. E foi um fundo que entrou na carteira e foi um case muito de sucesso que ajudou nesse resultado da carteira, tá? Então, o que a gente fez na estratégia foi jogar. A gente andou com a carteira com 50% de fundo de crédito privado. Lembrando, a nossa carteira é uma carteira que tem, obviamente, esse objetivo de gerar renda passiva, mas também olhando oportunidades de ganho de capital, tá? Então não é uma carteira, aquelas carteiras que você vai girando, né? A cada mês você tem 10 ativos novos e tal. É uma carteira para quem quer montar uma estratégia de ter uma renda passiva e poder viver aí, eventualmente, dos seus rendimentos, seja para uma aposentadoria, seja mesmo para o dia a dia. Então, é uma carteira mais nesse sentido. E tem dado muito certo. Não adianta eu ter uma carteira que rodou aqui, e aí no final do dia você gastou um monte de dinheiro de corretagem, te entrega um retorno menor do que eu te entreguei. É uma carteira que tem poucos movimentos e te deu um alfa muito positivo em relação ao IFIX, né? Que ao final é o objetivo aqui e também gerar essa renda. Outro ativo também interessante, foi outro fundo de CRI, foi o HGCR, que também vai mesmo linha, né? É um fundo de um fundo high grade do Credit Suisse, tá? E na carteira ele entrou em janeiro já, né? E ele gerou um ganho de 14, 20% dentro da carteira, né? A gente pode ver aí quando você colocar no ano, basicamente, ele já está na carteira aí em janeiro, e é um fundo que também, olhando os dois fundos, né, que é essa pergunta que você me fez, a gente vai ver ainda na taxa de juros de spot, vai aumentar, né? A gente deve terminar o ano aí, obviamente sem inflação no CD, mas no curto prazo ainda, a gente deve ver inflação taxa de juros a 2 dígitos. Como esses caras estão carregados de CDI na carteira, eles tendem sim a distribuir mais dividendo, e isso se reflete numa valorização, provavelmente numa valorização do ativo, tá? Com certeza, tá bom? Além disso, a gente teve outro fundo muito querido dentro da carteira, ele está na carteira aí desde o início, né? Na verdade, né, se a gente pegar lá desde setembro de 2020, mas é o fundo do Credit Suisse, um fundo assim super tranquilo, é um fundo de laje corporativa, escritórios, fundo de gestão passiva, que tem 2 imóveis na carteira, é o fundo HGPO 11, né? Ele tem 2 imóveis ali no Itaim, né? E é um fundo que ele deu ali, no ano de 2021, também 14,70% de retorno. Se a gente pegar desde o início da carteira, para quem está lá, ele deu lá também, não é tanta coisa a mais em termos de período, 15, quase 16% de retorno, e é um fundo que deve continuar também aí nessa carteira. Tá batendo um preço aí de quase 240, se eu não me engano, reais, tá? É um fundo que tem muita procura, né? A gente está numa região ali, falando de lajes, escritórios, uma região muito procurada, é uma região onde você tem o certificado lá, o CEPAC, reduzido, né? Então o que faz com que você não consiga ter uma oferta tão grande, né? Compra de terreno, não tem espaço reduzido ali, e como a procura grande, você acaba ajustando isso no preço, e é o que a gente tem visto, e ele tem alugado cada vez mais caro para os inquilinos, tem fila de procura, é um imóvel muito, muito interessante também, tá? Então, são 3 fundos que a gente tem uma perspectiva positiva para esse ano, os 2 de crédito privado, acho que vão ainda surfar o aumento da Selic, vão distribuir mais dividendos, né? A gente acha realmente interessante, mas em termos temáticos, né, Marco, no mercado de fundos imobiliários, o que a gente viu
em 2021, né, olhando setorialmente, a gente viu, né, e por isso que a gente anteviu isso, né, a gente anteviu e se posicionou em recebíveis. Só para vocês terem uma ideia, a gente separando em 3 grandes classes, né, os fundos imobiliários, olhando o índice, o IFIX, tijolo, fundos de fundos e fundos de recebíveis, os CRIs, a gente tem as melhores performances. Olhando a mediana de 31 fundos de CRIs, a gente tem um retorno de 11%. Olhando fundos de fundos, a gente tem a pior performance, são 17 fundos de fundos com 13% negativo, e tijolo tomando porrada também, com 55 fundos no índice, numa mediana de 7,30% de retorno negativo. O que a gente vê, talvez não tão no curto prazo, a gente até acabou colocando um fundo bem interessante que paga um belo dividendo de R$ 2,75 por conta de uma venda não recorrente na carteira em dezembro. Quem estava na carteira ganhou esses dividendos, né? Quem comprou o fundo ganhou esses dividendos, que é o HGRE. A gente diminuiu um pouco e aumentou um pouquinho em laje, né? 10% ali da carteira, mas a gente vai estar muito conservadoramente atento a essas oportunidades agora no mercado e tentando olhar um pouco mais para a trajetória de juros, né? A gente olhando os juros, quando que a gente consegue ver a inflação cedendo para realmente, né? A gente está vendo um pouco, né? Mas vamos esperar um pouco aí para os primeiros meses do ano para a gente ver realmente se essa inflação cede, mas a gente está muito confiante também que pode ter um grande potencial para alguns fundos de tijolo durante esse ano que estão muito, muito descontados serem aí protagonistas do ano de 2022, tá? Olhando também, antes de responder a pergunta do Diego, Marco... Tá anotado, né? Pergunta do Diego, né? Anotado. Sim, tá anotado. Olhando também, a gente... foi muito temático, né? Por isso que eu falei, a carteira, ela estava com 50% de fundos de recebíveis. Então, foi bastante temático. E se a gente olhar para o IFIX ano passado, as 5 maiores altas do índice foram fundos de recebíveis, né? A gente tem o URCA, que é o RPR11, com 42% de retorno. A gente tem o DEVA, que é um fundo de recebíveis, inflação, 24% de retorno. A gente tem o KNCR, 23%. A gente tem o Vigir, 23%. E a gente tem o KNSC, também da Kinea, com 20% de retorno. São as 5 maiores altas. Se a gente for olhar nas baixas, FOPs e Laje. Então, a gente acha que nossa visão dentro da Sara Invest é que haja, sim, uma grande defasagem de preços em Laje, né? Bom, respondendo aí agora ao Diego, depois dessa, né? Pessoal que também quiser saber um pouco mais de fundos imobiliários, eu vou fazer o convite. Me sigam no meu Instagram, é o guicarter.br. Você procurar guicarter.br, me segue lá. A gente tem sempre falando de oportunidades, respondendo perguntas, dúvidas. Muita gente também que acaba aí, infelizmente, recebendo muitas recomendações por conta de dividend yield, acaba caindo em ciladas. Depois a gente conversa. Podem mandar perguntas lá também, tá? E também meu Twitter, que é o Guilherme, é o Carline Carter. Né? Você pode depois procurar lá. Eu estou tentando também falar um pouco mais em Twitter, então pode me seguir lá também. Mas diga lá, Marco, vamos lá. Agora, não, o Carter agora tá impossível no Twitter, uma máquina de comentários também. Mas, o Carter, antes de responder o Diego, mandem suas perguntas também para a gente não se estender muito, né? O Carter vai estar aqui com a gente todo primeiro domingo do mês, tá? Lembrando, para quem quiser conhecer o Sarafis, a carteira de fundos imobiliários, né, recomendada de fundos imobiliários da Sara Invest, tá por 30 dias grátis, pode acessar. Tá lá no sarainvest.com.br, mas eu deixei o link aqui também na descrição do vídeo e no chat, tá? Então, todo primeiro domingo, como a gente não teve exatamente no primeiro domingo do ano, a gente está fazendo hoje, mas todo primeiro domingo de cada mês, o Carter vai estar aqui falando sobre fundos imobiliários. Mas responde aqui a pergunta do Diego, ele fez 2 perguntas em uma. Hectare, e o que você acha de shoppings como o XPML? Com certeza. Estava até abrindo aqui a minha planilha salvadora, mas em relação ao Hectare, bom, ele
como você deve conhecê-lo, ele é um fundo de é um fundo de CRI, né? Um fundo de crédito high yield, né? Tem, enfim, é bastante. Eu já conversei, né? Se você quiser também no meu canal do YouTube, né? Eu acabei não mencionando, tem lá Carter. Se você me procurar lá, você vai conseguir achar. É um fundo que tem muita multipropriedade, enfim, tem loteamento, etc. e tal. Então é um fundo que a gente considera high yield, né? Um fundo um pouco mais arriscado, né? Que também, enfim, vem entregando um resultado. Mas eu confesso que tem algumas coisas acontecendo no fundo que eu estava conversando com a gestão para tentar entender. Então, eu não levianamente dando minha opinião, eu queria entender um pouco mais com a gestão. Vou chamar eles, né, para o meu programa Radar FIS, que eu faço na BMC News, para esclarecer algumas dúvidas, né? O Eduardo lá, que é o gestor, né? E também tem alguns colegas que trabalharam comigo, que trabalham ali também como analista do fundo. Eu acredito, assim, muito na gestão do fundo, acho legal, mas acho que é um passo que você tem que pensar que, assim, é um fundo arriscado, né? É um fundo com risco de crédito, um pouco mais arriscado que, pô, a gente, né, tem que também ponderar, né, o risco-retorno, né? A gente, obviamente, chegou a participar o hectare na nossa carteira como defensivo, né? Muita inflação na carteira, com crédito, e a gente fez um ganho de capital ali e já saiu desse fundo. E a gente viu essa simetria com o SAD11, que era um fundo totalmente esquecido e com um nível de crédito, vamos dizer assim, não se compara com o hectare, né? Obviamente não vou comparar um com o outro, mas é um fundo high grade, muito mais assim, plain vanilla, que a gente fala muito no mercado, né? Mais tranquilo. Então a gente acabou decidindo por ele. Agora, olhando shopping, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Acho que bastante complexa. A gente viu notícias positivas do varejo, né? Acho que eu tenho, né, na minha carteira pessoal hoje, XPML, né? É uma aposta que eu tenho. Acho que o fundo está num patamar de preço interessante, né? E deixa eu só virar aqui. Acho que o fundo está num patamar de preço interessante, mas eu não sei, eu não estou confortável assim na tese de shopping, né? Para esse ano, assim, acho que os shoppings apanharam muito, né? Desde 2015, apanharam por conta da nossa crise interna. Aí chegaram, cresceram. Aí em 2019 estava indo tudo muito melhor. Acho que o Marco pode até corroborar, porque ele também, na Small Caps, ele analisa esse tipo de ativo, que também tem ações em shopping. E 2020 também, de novo, tomando muita porrada. E aí, agora eu tenho sim o preço dele. A gente olha, né, muito por preço metro quadrado. Eu estava abrindo aqui a minha planilhazinha, que eu faço meus cálculos. E aí, ele está negociando hoje, né, se a gente olhar, a 12.500 o metro quadrado, né? Que assim, olhando o PML, é um fundo que tem ativos AAA, tem Cidade Jardim, você tem lá o Catarina Outlet, né? São fundos, é o único fundo assim imobiliário de shopping que se compara um Iguatemi, esse tipo de ativo. Então, geralmente a gente compara com esses tipos de fundo. E ele é um fundo que eu meio que aposto, mas eu não sei te falar, olha, realmente num curto prazo de tempo a gente vai ter um boom, né? A gente está vendo aí de novo, né, Marco? Essa explosão de casos de Omicron, a gente não sabe, né? De novo, desde que eu comecei a olhar shopping de novo, eu acho que eu adiciono esse risco de lockdown, né? Esse risco de lockdown de fechamento, porque, pô, você fecha um shopping, você zera a receita dele, aí tem um monte de problema, o cara tem que. Aí você só incorre em custo, para de distribuir e tal, então toma porrada. Eu não sei o que os governantes vão agora tomar decisão em fazer, mas eu adiciono essa pimenta de risco aí para isso. Agora, se eu tivesse que apostar num fundo, né, como eu tenho na minha carteira, é ele. Outros shoppings eu não tenho, eu acho muito mais desafiador com outras coisas, né, acontecendo. Mas, e a gente tem que sempre ponderar, a gente teve também do resultado fiscal bom, a gente teve geração de emprego forte, né, 3 milhões de empregos no ano passado, a gente deve ter um PIB aí fechando bem esse ano passado, e eu espero que dê tudo certo, né? Eu espero que dê tudo certo, mas eu adicionaria essa coisa,
elemento de riscos para os shoppings por conta dessa explosão de casos, não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente está vendo pico do pico, né? Tem gente falando que vai ser uma... E eu não sou médico, nem perto disso, né? Coitado de mim. Mas eu estou ouvindo gente falar que está explodindo casos, mas que ela é uma variante muito mais leve, né? Que obviamente, infelizmente, vamos ter casos ruins, mas muito mais leve, que ela infecta mais, mas hospitaliza bem menos. E que pode ser o fim mesmo de uma pandemia. Gente falando em 2 meses de fim de pandemia, que isso é mesmo fim de pandemia, sei lá. Mas aí todo mundo hoje virou expert em pandemia, né? Desde 2020 todo mundo só fala nisso. Mas eu, conservadoramente, acho que boto esse elemento de risco. Não sei se o Marco concorda comigo. Concordo 100%. O Carter, para a gente não se estender muito, a gente tem vários pedidos aqui de papéis para você. A minha sugestão vou fazer uma aqui para você. Abre uma caixinha no seu Instagram, deixa lá, e aí você vai ao longo da semana respondendo aqui, porque tem vários pedidos de alguns ativos aqui, e aí o pessoal responde. Mas só para a gente fechar aqui à noite com a pergunta do Semenzato, que acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer, né? 2022 vai ser o ano de recuperação dos FIIs, enfim. Eu, particularmente, vi aquela notícia das chuvas. Lembrando, lógico que a gente também está preocupado com a parte ruim também das chuvas, mas tem um lado também que pode contribuir positivamente para a inflação, consequentemente para os juros. A gente está aqui falando de investimentos, né? E, consequentemente, ajudar os fundos imobiliários, né? Eu acho que pode ser um ano pelo menos positivo para os fundos imobiliários, né? Não sei se vai ser tão forte, mas pode ser um ano positivo. Mas, Carter, fecha a pergunta aí do Semenzato para qual que é seu view aí para o ano de fundos imobiliários. E também, eu tenho um setor, mas eu quero saber qual que é o setor desse ano, né? Já que o ano passado foi de crise, né? Como é que você vê esse ano aí? Bom, olhando o macro, né? Eu acho assim, vai ser um ano desafiador de novo, 2022, tá? Mas por que tal? Porque, a gente tem eleição, entendeu? Além da eleição, a gente tem outros problemas, né? Também vai começar de novo aquela discussão de fiscal, agora tem greve de sei lá quem, nego querendo dinheiro, e ano de eleição é isso, entendeu? Vamos viabilizar, né? Falou também do Simples agora, vai viabilizar. Então, assim, mas, de qualquer maneira, a gente terminou com o resultado, vai terminar com o resultado fiscal de 2021 muito bom, e o ano inteiro todo mundo foi muito cético, tanto é que a curva explodiu e depois cedeu, a curva está estressando de novo, e a gente está sentindo de novo, o IFIX está caindo 1,61%, devolvendo um pouco do ganho que ele teve em dezembro. E aí o que eu acho que assim, eu estava olhando e tal, acho que vai demorar um pouco para clarear essa questão da gente precificar lajes e um pouco melhor. Acho que pode apanhar ainda um pouco lajes corporativas, né? E o que é bom, porque a gente pode ter preço bom, preço de oportunidade para entrar. Fundos de fundos, como a gente vai ter esse estresse aí, tá vendo esse estresse, eles caem, porque eles basicamente compram fundos do IFIX, né? Então a gente viu eles caindo bastante no passado. Pode ser que eles cedam mais um pouco, melhor ainda, porque assim, só explicando fundos de fundo, você tem um valor patrimonial, né? Quando a gente faz a relação preço-valor patrimonial, o valor patrimonial é referente ao preço dos ativos que ele compra, e o preço dos ativos que ele compra está em bolsa. Então, assim, não tem como você ter uma discrepância muito grande. Então, você tem uma arbitragem muito alta, né? Então, você tem fundo negociando abaixo de 10% do valor patrimonial, e a gente não está falando que é o valor patrimonial de uma empresa ali, né? Que, sei lá, o contador pôs, cada trimestre. A gente está falando de um ativo que negocia em bolsa. Então, é um cálculo muito simples, né? Eu fiz até alguns exercícios ano passado que o ativo, assim, né? Eu vou falar outras oportunidades lá, mas você tem que me seguir lá no Instagram, senão eu não vou falar, não. É guicarter.br, tá? Então, assim, eu fiz algumas simulações que eu peguei assim, né? Você já tem o valor patrimonial, que basicamente é o valor de mercado das cotas, dos fundos, a quantidade, etc. E eu fiz uma simulação das carteiras, usando o software que eu uso, né? Que é o Com Dinheiro. Eu fiz uma simulação das carteiras e, obviamente, é uma hipótese, né? Eu peguei a carteira do fundo, né, e repliquei ela com uma carteira hipotética, com um portfólio, e olhei a cota do mercado. Então, eu simulei ela. Então, enquanto a carteira, o portfólio hipotético caía 2%, a carteira, o fundo caía 8%, né? Isso não faz o menor sentido, né?
ainda pegando fundos grandes, que eles não têm um trade tão grande, né, para você justificar uma queda tão grande. Então, assim, são fundos muito descontados. Agora, o que eu tenho certeza é que os fundos de CRI, eles continuam distribuindo bem, entendeu? Principalmente o CDI, porque a gente pode ver no juros futuro algum cedendo, mas a gente vê ainda muito no spot, e como o fundo imobiliário paga dividendo mensal, e vocês vão ver mesmo que quem não tem carteira de fundo imobiliário, um dia vai acostumar com isso. Independentemente se é venda recorrente ou não, vou pegar um exemplo, HGRE, pô, ele distribui lá X, ele vendeu um ativo e distribuiu uma renda não recorrente, R$ 2,75. Muito, muito, muito maior do que ele distribuía. O que acontece? O cara vê aquilo, já sai comprando. O nego vê aquilo, já sai comprando que nem louco. Né? Aí você vai ver, aí esse cara compra sem saber nada, no mês seguinte ele não paga 2,75, obviamente não faz sentido nenhum, uma venda não recorrente, o cara vai lá e vende. Né? Então, assim, quem consegue antever isso daí, e a gente, obviamente, tem uma casa de análise grande, que o pessoal está 24/7 olhando isso, consegue antever esses ganhos. Né? Então, por isso mesmo, acho que faz sentido você também olhar a nossa carteira, que estamos com 30 dias aí, né, na sarainvest.com.br, 30 dias aí, vale muito a pena você entrar. Mas eu diria isso, Marco, sem te enrolar assim, com certeza fundos de CRI que estão ali em CDI, mesmo inflação, tendem sim ainda a ter um ano bom, né? Talvez a gente comece a ver isso, uma reversão lá para depois do segundo semestre do ano, e a gente ainda vai, eu acho que tem muita laje descontada, acho que pode ser que demore um pouco, mas a gente deve ver aí uma reversão desse cenário. De qualquer forma, resumidamente, 2022 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano turbulento, é um ano de mais volatilidade, né? Tem até um camarada que outro dia postou lá no Twitter, né? Como você disse bem, estou bastante ativo lá no Twitter. É um camarada, inclusive é amigo de um amigo lá, é o Saulo. Acho que você já chamou ele lá, conversou com ele na BMC. Ele postou um gráfico bem legal que era do dólar em períodos de eleição, né? Ele falou, olha, eu não tenho opinião, mas o dado é esse, entendeu? Então, assim, o dólar, ele fica muito, a volatilidade do câmbio. Independentemente da eleição, ele sempre, a volatilidade dele aumenta muito, né? E isso impacta também. Então, por um lado, né, Marcos, não sei se você concorda comigo, a gente tem as chuvas, mas por outro, a gente pode ter o dólar compensando, não sei. Sim.